Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Muito boa noite, nossa saudação a todos. Estamos dando início a mais uma edição do painel aqui, sempre numa parceria com a Unimed Erechim, 52 anos dedicados à saúde, e Sicredi Uniestados. Aqui na Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Sicredi Uniestados. Agradecemos mais uma vez aí esse prestígio que essas duas instituições dão ao nosso programa aí já há cerca de 14 anos, desde o seu início, né? E a gente, quem é do ramo sabe que é difícil a manutenção de uma programação de rádio ou de televisão tão longeva, no sentido assim, mais especialmente no próprio interior do estado. Mas isso é outra coisa. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que sempre me dá muito prazer, né? Militei muito na cobertura de futebol e nós vamos falar sobre o representante de Erechim, o representante da região do Alto Uruguai e, por que não, o representante aí do chapéu do Rio Grande, dá para se dizer assim, do norte do estado, né? Na Série C, a tão cobiçada Série C do Campeonato Brasileiro, que é o Ipiranga Futebol Clube. Para tanto, nós estamos recebendo com muito prazer aqui o senhor Thiago Carvalho, que é o técnico do Ipiranga, e o senhor Farney Coelho, que é o executivo de futebol do Ipiranga. Sejam muito bem-vindos, sinto-se à vontade. Quero registrar aqui também a presença do assessor de imprensa do Ipiranga, já de uma boa data, também o Enoque Júnior, isso? Enoque Júnior, que está atrás das câmeras aí. Enfim. Farney, tudo bem? Tudo bem, sempre um prazer estar aqui. Permita tratá-lo assim. Claro, sempre um prazer estar aqui, é um prazer fazer o programa contigo, né? A gente fez pré-gauchão, agora fazendo pré-Série C. Ok. Thiago, também, se me permite eu tratá-lo assim, né? É a primeira vez que eu te acompanhei um pouco pela imprensa e tal, tua carreira no Caxias e tal, e muito obrigado por estar aqui. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade, né, da gente poder estar falando um pouquinho do nosso trabalho ali no Ipiranga, né, e do que a gente imagina aí para esse campeonato, né, das situações que a gente acredita. Bom, eu, como geralmente frequento as cadeiras do Colosso da Lagoa, eu gostaria de perguntar aí, eu não sei quem é que pode responder aí, se é possível endireitar o que estava bastante torto, né, ao longo do início deste ano, né, dentro do campo do time do Ipiranga. O Farney montou aqueles times vencedores, né, foi até a uma final, né, e também montou o atual grupo, né. E o que deu errado, afinal, o que houve, Thiago, Farney? Tu pode abrir um pouquinho mais, assim, claro, o que houve? Porque as pessoas ficam especulando lá em cima, entendeu? Lá embaixo. Eu vou falar da parte de montagem e depois eu acho que o Thiago pode falar um pouco mais da parte... Estamos falando estritamente do campo profissional, claro. Tanto de profissionais de fora do campo quanto de dentro do campo. Não, faz parte da nossa profissão a crítica, quando dá, o elogio quando dá certo e a crítica quando dá errado, isso é natural, não tem nenhum problema. Eu vou falar um pouco mais da parte de contratação, de montagem de plantel. Sim. Depois eu acho que o Thiago pode falar um pouco mais da parte tática e técnica dos atletas.
até eu te coloquei antes, brincando antes do ar, que uma das críticas que eu recebi, que foi mais engraçada, porque não foi crítica, né, foi uma pergunta, foi assim, quem montou o 2022? Na verdade, o Ipiranga tem um processo muito claro de montagem, né, e a responsabilidade sempre é minha, sempre é do executivo, sempre vai ser. Mas a gente usa muita gente, né? Usa a direção, usa a comissão técnica, a gente não contrata nenhum jogador sem aprovação da comissão técnica, usa um departamento de análise que são muito sérios, né? O Enoque pode até falar bem ali dessa gurizada, o Carlos, o Robson, agora o Badá está junto ali com eles fazendo essa análise de atletas. A gente monitora muitos jogadores para fazer essa montagem. E o que aconteceu esse ano? Nos últimos anos, a gente via um jogador com potencial, a gente apostava, né? E assim veio o Mateuzinho, assim veio o Falcão, que era reserva do Tombense, assim veio o Lohan, que estava 7 meses desempregado, assim veio vários atletas aí que se destacaram aqui dentro do Ipiranga, né? O Matheus na divisão de acesso, o PK, que hoje joga a Série A no Vitória, estava na 2ª divisão do Rio, né? No Sampaio Correia, e a gente apostava. Esse ano, financeiramente, a gente estava mais equilibrado. O que a gente pensou? Em fazer 2 coisas. Uma, fazer uma coisa que o Palmeiras faz bem e que a gente entendia que era o ideal, ter 2 por posição consolidado, né? A gente ter 2 por posição para brigar pela posição de titular. Nos outros anos, como a gente tinha menos dinheiro, a gente contratava um titular e um reserva que já sabia praticamente que era reserva, porque vinha com valor bem mais baixo e até de um mercado menor. E esse ano, como a gente tinha mais dinheiro, a gente trouxe 2 jogadores em situações de igualdade, né? Então a gente foi lá no São José, quem é o destaque? O Cal, vamos levar o Cal. Quem é o destaque do Botafogo da Paraíba? É o Matheus, vamos levar o Matheus. Quem é o destaque do Operário? É o Tadei, vamos trazer o Tadei. Tipo, a gente foi buscando destaques de times e 2 por posição, né? E acho que isso nos complicou um pouquinho, porque todo mundo que vem para o Ipiranga veio na situação de jogar, de querer jogar, porque era destaque de outras equipes. E isso, eu estou falando de questão de ambiente, todo mundo que ficava no banco ficava insatisfeito. E até nós controlar isso demorou, foi algumas rodadas, a gente teve alguns problemas com relação a isso, mas controlou. Sinceramente, alguns jogadores não renderam aqui o que renderam em outros lugares. A gente até trocou já 3, 4 jogadores, isso falando sinceramente com vocês, com o nosso torcedor principalmente. Mas são jogadores, todos os jogadores que saíram do Ipiranga hoje saíram no mínimo para a Série C. E são titulares já das suas equipes. Que jogaram esse ano. O Cal está no Volta Redonda, o Gabriel Lima está no Botafogo da Paraíba, inclusive deu assistência na semifinal, para o jogo da final. O Lucas está na final do Maranhense, também titular do Sampaio Correia. Então, os jogadores que saíram daqui saíram como titular de outras equipes. E todo dia chega proposta para os nossos jogadores, né? Ontem até conversei bastante com o presidente à noite, chegou muita proposta para os nossos atacantes. Até achei estranho, porque não estava chegando assim tantas para um jogador específico, ontem chegou várias. Até passei isso para o presidente ontem. Mas mostra que, assim, que esses jogadores nossos têm mercado, que não renderam, óbvio que não renderam, mas também, assim, se a gente pensar do outro lado, foram poucos os times que nos ganharam. A gente não ganhou, tá? Mas foi poucos times que nos ganharam. Quem é que nos ganhou? O Inter, Juventude, 2 times de Série A, e o único jogo que nós perdemos para time até menor que nosso na questão de série, né, de coisa, foi o Avenida, né, com 2 gols de escanteio. Então, assim, o desempenho melhorou muito com a chegada do Thiago, acho que melhorou muito, acho que não teve nenhum time que nos amassou, mas o resultado realmente não veio, e aí tem que concordar com as críticas, realmente a gente precisava mudar o ambiente e tal, por isso que a gente mudou alguns jogadores, chegaram 5, saíram 3, então, ou estão chegando 5 ainda, alguns jogadores ainda não chegaram, mas estão chegando 5, saíram 3, e talvez chegue 6, né, e talvez até saia mais alguém. Mas realmente a gente entendeu que tinha que melhorar a questão do plantel para a Série C, mas não eram jogadores que eu acho que eram unanimidade, todo mundo comemorou quando contratamos, né? Bom, o senhor mesmo disse aí agora há pouco aí que havia, digamos, uma insatisfação com quem não estaria jogando, né? Isso, quando não é bem gerido ou não consegue ser bem administrado, enfim, né? Se chegar, vamos sentar todo mundo aqui, tá? O que houve? Todo mundo quer jogar, isso é óbvio. Agora também é preciso entender que não pode jogar com 15 ou com 22, né? E também me parece muito claro que quando o ambiente não é bom, isso interfere bastante dentro do campo.
Para mim é 50-50, tá, hoje. Para mim 50% é a qualidade técnica de todo mundo envolvido. Não é só o treinador, não é só os jogadores. É do cara que corta a grama ao nosso psicólogo, ao nosso médico. É todo mundo envolvido. 50% é a qualidade individual dos profissionais que estão envolvidos no clube. 50% é ambiente. Mas o nosso ambiente hoje, eu posso garantir para o nosso torcedor, posso garantir para ti, o nosso ambiente hoje é muito bom. Muito bom. A gente está com um grupo na mão, o Thiago também está com um grupo na mão. Os jogadores chegam satisfeitos dentro do clube. Hoje a gente está com um ambiente, posso te garantir, muito bacana para trabalhar. Bom, então já há, digamos, uma expectativa bem mais otimista, bem mais proativa, mais positiva, no sentido de que as coisas, né, em sendo ajeitadas nesse terreno aí, talvez as orientações que o técnico passe, né, sejam realmente encampadas, sejam compradas, como se diz no jargão do futebol. Senhor Thiago Carvalho, quando o senhor veio, o senhor estava lá no América, né? Eu tinha saído da América, estava em casa, estava em Goiás. Estava em Goiás. Tá Pescando, né? E aí veio essa barca aí. O senhor sabia, digamos, o senhor tinha, obviamente, informações que o time não vinha bem, até porque o Ipiranga tem uma certa tradição na gestão aí atual de mudar muito pouco a área técnica de comissão técnica, né? O senhor sabia dessa situação? Ou... Primeiro a gente acompanhava, né, o Ipiranga a gente já tinha, né, alguns objetivos profissionais e o Ipiranga encaixava muito nisso. Então a gente acompanhava e eu ainda tenho a convicção do time, igual o Farney falou, foi muito bem montado nessa parte individual, mas o segredo é fazer tudo isso dar certo junto, né? Então o futebol, por mais que é individual em vários momentos, é um jogo coletivo e o segredo, faz parte do treinador fazer tudo isso encaixar e gerar resultado. Então todas as coisas que a gente identificou, só consegue identificar aqui mesmo, né, no dia a dia, lá longe é difícil, mas são situações de comportamento, de mentalidade, né, que o Farney comentou, que são fundamentais no processo, né? Eu acredito muito nesse ambiente de trabalho, sim, até mais do que 50%. Acho que isso é algo fundamental para que você possa reverter situações difíceis no futebol. Então, são situações que a gente está fazendo de tudo, todo mundo, para que todo mundo esteja alinhado, né, no mesmo objetivo, no mesmo processo. E sempre é um grande desafio isso, né, mexer com pessoas e fazer elas entender que cada um vai ter seu momento, a respeitar os companheiros, respeitar o comando. Mas a gente acredita muito nisso e acha que a gente conseguiu reverter essa situação e espera que a resposta dessa parte de ambiente seja ideal para a Série C. E naturalmente é a questão de jogo, né? E aí já vai, né, uma situação minha, eu acredito muito no que eu faço, como eu faço. Estou tendo um tempo de trabalho agora depois do Gauchão, então isso para mim é fundamental, onde que a nossa chegada era jogo atrás de jogo, não tinha essa situação de poder treinar e a pressão, e a pressão de resultado. Então tudo isso foi uma dificuldade que faz parte da profissão. E naturalmente a esperança, e eu acredito muito que com esse tempo de trabalho, nessa Série C, já nesse início, o time possa ter uma cara diferente, uma cara do que eu imagino, do que eu quero, né, de ser um time agressivo, um time que busque a vitória, que faça isso com qualidade também. Então essa é a esperança nossa aí para a Série C. Os dois disseram uma mesma coisa aí, e o senhor disse na sua fala aí que a gente conseguiu reverter essa situação, eu entendi como referente à questão do próprio ambiente, né? Isso é perceptível, o senhor tem na mão isso. Isso faz parte do meu trabalho, é algo que eu acredito no futebol, então eu foco muito nisso, nessa situação de ser transparente para os atletas, a questão de gerar oportunidade também, porque, né, é um grupo de atletas, não adianta eu jogar só com 11, se eu não der oportunidade para outros atletas, vão ficar insatisfeitos. Então, quando eu começo a gerar oportunidade, todo mundo, de alguma forma, consegue ver oportunidades de poder jogar, e isso cria situações legais dentro do clube, de competição entre eles, mas também de motivação de todos. Então, isso faz parte do meu trabalho. Várias coisas vêm acontecendo no clube também, que eu acho que é algo que motiva mais, que é a estruturação do clube. Isso é muito método, né, do Adilson e do Farney, de estar fazendo essa estruturação,
da parte de tecnologia, da parte física, né, de a gente poder estar tendo mais ferramentas para poder fazer um melhor trabalho. Então isso vem acontecendo com as melhorias, né, de comportamento, de ambiente, mas de condição. E a tendência é que a gente seja muito mais forte, né, do que foi no geral aqui no início do ano, que a gente tenha um time mais bem preparado, né, com tudo a favor para que as coisas possam acontecer. Meu caro Fábio, eu vou limpar a minha barra contigo sobre aquela questão que você... uma pergunta e tal, te colocando da seguinte forma, para mostrar, digamos, a importância do ambiente e talvez da comissão técnica. Ninguém está fazendo uma crítica, jogando a culpa em quem saiu, claro, absolutamente. Mas o reconhecimento do profissional, do treinador, do técnico, né, que algumas pessoas não dão tanta importância assim. Veja você que a montagem das seleções, vamos pegar do Brasil, né, tu tens os melhores jogadores, quer dizer, tu tem no caso aqui, se fosse a seleção, o Ipiranga, tu tem o destaque do América de Natal, tu tem o destaque do Nova Iguaçu, tu tem o destaque que, né, e foi montado isso. Né, foi montado, digamos, entre aspas, uma seleção daquilo que vocês observam, né? Mas aí vem o que é fundamental no futebol, né? Fazer isso dar certo. Encaixar. Fazer encaixar. Hoje, primeiro, assim, eu te tenho como uma referência no jornalismo aqui de Erechim. Tem um cara que eu gosto de trocar ideia até fora do futebol, né? A gente gosto de trocar ideia porque é um cara que eu assisto e respeito muito pela história que tem. Então pode ficar tranquilo que não tem nenhuma crítica. Mas, também não estou retirando aquela questão. Não tem nenhum problema. O que eu digo assim, o mesmo processo que eu usei nesse ano, eu usei nos últimos 5 anos. E nos últimos 5 anos, e aí não é mérito do Farney, tá? É toda uma equipe de trabalho, nós temos 60 funcionários, aí parece que o cara é vaidoso, que é o responsável. Sim, mas eu posso entrevistar, digamos, apenas um. A gente sabe que é um grupo. Nos últimos 5 anos eu cheguei, o grupo, os trabalhos que eu estava, nós chegamos a 3 finais, duas delas com campeão, e 2 semifinais. Nos últimos 5 estaduais, tirando esse, eu cheguei a 3 finais e 2 semis. E as 2 semis eu perdi nos pênaltis. Uma lá no Mato Grosso pro Operário e uma aqui pro Grêmio. Então, tipo, nos últimos 5 anos, o mesmo processo deu certo. Esse ano, realmente, eu tinha mais condições de trabalho, a diretoria nos permitiu isso, a organização do clube nos permitiu isso. Acho que o Ipiranga é uma coisa muito bacana de se ver. Até agora, mais cedo, nós estávamos conversando com o Bodega, lá, com o diretor de futebol, com o pessoal também do staff. E como foi a evolução de quando o Renan chegou lá atrás com o Adilson, né, no 2018, foi ajeitando as contas, foram arrumando. Quando eu cheguei, eu já peguei um clube muito mais organizado. E como o clube está se organizando, como eu tenho orgulho de mostrar o Ipiranga há 3 anos atrás, quando eu cheguei, e agora. Eu falo não só em termos técnicos de resultado, mas em termos de estrutura mesmo, de vestiários, de academia, de iluminação, né? E isso é uma coisa que nos orgulha muito. E essa responsabilidade nossa, que eu acho que é o carro-chefe da gestão do Adilson, que é a responsabilidade financeira, o clube hoje está com superávit, né? Foi apresentado o balanço semana passada para o Conselho, com superávit. E essa responsabilidade que o Adilson tem, eu acho que é o carro-chefe. E isso a gente não pode ultrapassar, porque às vezes os caras querem que a gente vá lá, como chegou um torcedor lá, por que tu não traz o Rafael Gava, o William Pott, que ele me trouxe uma lista de 10 jogadores, qualquer um resolveu o meu problema. Eu te sugeri, inclusive, o De Bruyne. Eu sugeri o De Bruyne. Qualquer um resolveu o meu problema. O problema é que os caras ganham 150 mil, a gente não tem condição de trazer isso, né? Mas acho que a montagem, a gente tem convicção no que a gente está fazendo. Mais do que convicção, a gente tem confiança, porque convicção, às vezes, a gente tem um compromisso com o erro, né? Quando a gente erra, a gente não tem compromisso. Mas a gente tem confiança que está fazendo um bom trabalho, tem confiança que está se dedicando ao máximo, está se entregando ao máximo, está respeitando processos, né? Não está trazendo pela emoção, mas com a razão. Então, a gente tem muita certeza que essas coisas vão acontecer naturalmente agora no segundo semestre. Acontece que o torcedor do Ipiranga, na verdade, ele foi bem acostumado nesses últimos anos aí e passou a exigir coisas mais altas e tal, né? Mas tem um outro ingrediente no futebol, no meu entender, né, que transita lá e Bodega, tu nunca comenta mais com o jornalista algumas coisas, né? Eu vou entregar aqui, mas não sei o nome dele exatamente, né? Chamar de... E teve um jogo ali onde a gente estava junto e isso vai muito àquilo, digamos, como... Não é uma dica, mas o senhor sabe muito mais do que nós sobre isso.
O Bodega dizia assim, que saudades que eu tenho do João Paulo, que era um centroavante que jogou aqui no Ipiranga, que fez muitos gols e tal. Né? Inclusive, me lembro de um jogo contra o Goiás, o Atlético Conheceu ele, o João Paulo, o centroavante grandão? Contra o Goianense, acho que foi, lá em Cuiabá, acho que foi lá em Goiânia. Né? E o Bodega me dizia o seguinte, ele dizia assim, pô, teve um jogo que nós saímos lá e ele deu um chute e estourou a porta do ônibus, né? Inconformado com a falta de entrega de alguns, de outros, não sei o quê. O torcedor cobra muito isso. Às vezes, claro que ele sempre quer ganhar, ele sempre quer a vitória, né? Mas quando ele vê que um time está muito afim, às vezes tu joga bastante e a vitória não vem, né? E me parece que faltou um pouco isso também, não só a mim, como o próprio dirigente que eu citei aqui, que fez um comentário, peço desculpas a ele, mas os jornalistas, né, tu ouve e tu leva para... Né, olha, estamos vendendo o Ronaldinho, né? Foi dito lá por um colega meu em Porto Alegre, só não divulga. O cara ia pegar um voo, foi lá para a rádio e só estão vendendo o Ronaldinho. Né? Então, Thiago, tem essa questão assim da dedicação, do comprar a ideia do técnico, de entregar, de fazer jus àquilo que... Sim. Na verdade, eu comentei a mentalidade, né, do jogo. Né? É um jogo e você precisa correr bastante para vencer, não tem outro caminho. Eu, particularmente, posso falar desde a minha chegada, sempre houve muita entrega nos jogos que eu cheguei, isso não faltou. Talvez no primeiro momento um pouco de organização, e aí porque eu cheguei também com a ideia diferente de jogo, e eu sei que no começo vai ter uma desorganização, mas a falta de entrega de treinamento ou alguma situação parecida, isso não houve desde a minha chegada. Mas que precisa ser melhor, isso é um fato. A mentalidade que a gente fala é sobre isso. Para você hoje ganhar, você ser campeão, você precisa se esforçar ao máximo, se dedicar em todos os jogos, né, o tempo todo, não pode em nenhum momento afrouxar ali no futebol, porque isso faz a diferença. Além da qualidade também de jogo, né, que é necessária, mas a vontade hoje é algo fundamental. E desde a minha chegada, igual eu falei, não acho que isso aconteceu, mas geralmente quando você está numa situação difícil, onde não tem tantos resultados, tudo cresce mais, tudo fica mais complicado. E a gente tentou reverter de todas as maneiras naquele final de campeonato, né? Pelo menos alcançamos os objetivos de manter a situação. E igual eu falei, a esperança é que essa mentalidade já aconteceu para mim nos óculos da Copa do Brasil, de entrega, de dedicação até o final, seja algo que seja constante em todos os jogos para que a gente possa vencer mais jogos. Todo mundo sabe que o Abel do Palmeiras é um grande técnico e tal, né? Essa paridade entre Atlético, Flamengo e Palmeiras, pessoalmente eu acho ainda o Palmeiras como time, assim, um time mais acreditado, no sentido assim, de se protege mais e é muito perigoso na frente, enfim, mas o Abel, alguém sei que fez uma pergunta para ele qual seria o segredo, né? E aí ele disse, olha, em primeiro lugar eu cobro do meu atleta, tem todas aquelas questões, vai jogar por aqui, por lá, não sei o que e tal, mas ele cobrava assim, intensidade. Assim, intensidade quer dizer não entrar rachando contra um cara para dividir uma bola. Tu tá antenado como se estivesse dirigindo um ônibus aí cheio de gente, tá com os olhos muito abertos, muito ligado no jogo, né? Espero que o teu time leve para dentro de campo isso também, né? Sim, isso é entrega, né? E isso inicialmente começa nos treinos. Não tem como você fazer isso no jogo se você não faz no treino. Então é uma cobrança muito grande da minha parte, porque acredito muito nisso. E igual eu falei, a resposta que os atletas estão fazendo nessa parte, né, nesse tempo de trabalho é muito boa. O nível de treinamento para mim está sendo muito legal e melhorou desde a chegada. Então são situações que nos traz confiança para que a gente continue nesse caminho e com certeza consiga, né, as vitórias. Farni, quem é que você trouxe de atletas novos, assim, que acréscimos o Ipiranga teve em nomes, enfim, em posições, né? O Ipiranga está para estrear agora aí nesse final de semana. Principalmente característica, né? A gente trouxe o Caio Melo,
É um volante do Santa Cruz, um volante que tem qualidade técnica de passe, é um passador, um bom chute de média distância, até bola parada boa também. E é um volante com mais força, assim, acho que ele chega para matar uma característica que a gente não tinha, né, de um volante com mais força, mas mantendo aquele padrão tático, né, que o Thiago gosta tanto, que a gente gosta também, que é um volante mais técnico, né. Já fez um amistoso contra a Chape muito bacana, é um jogador que vai nos ajudar bastante. O outro é o Reift, é um jogador criado na base do Santos e do Corinthians, estava no Oeste já há 3 anos, uma minutagem altíssima, um jogador canhotinho, aquele pontinha que roda por dentro, né? Como nós tínhamos os Mateuzinhos, né? Conta um segredo aqui que eu estou sabendo, seria uma espécie para substituir o Mateuzinho? Uma característica muito próxima. A gente está encantado com a intensidade dele, com a entrega dele, com a qualidade com esconder a bola. É um menino ainda, tem 22 anos, mas a gente vê uma projeção muito boa nele, muito boa, acho que vai nos ajudar já. Deixa eu lembrar para não anunciar jogadores que não. E falar jogadores que estão acertados, mas que ainda não anunciamos, né? O Mendonça é um zagueiro que trabalhou comigo. Foi campeão gaúcho com o Grêmio, ainda com o Jeromel, com o Kahneman, em 2019, chegou 8, 9 jogos, né, se eu não me engano, aqui no Gauchão. Rodou em Portugal, rodou por vários clubes, foi campeão comigo no Mato Grosso também, no Nova Mutum. Fez um mineiro muito bom no Uberlândia. Ele nos entrega uma característica de zagueiro diferente das que a gente tínhamos. É um zagueiro que não é tão técnico, não é um primor técnico, mas muito vigor físico. Ganha muito confronto, bola aérea, velocidade, canhoto, ele tem muita força física. Então também em alguns jogos a gente entende que esse perfil pode nos ajudar, né? A gente tem que lembrar que a gente tem a Copa do Brasil, a gente tem a Série C e a gente tem a Copinha. Então a gente tem uma competição a mais. Além disso, está vindo mais um meia, né, que em breve a gente vai anunciar, que joga de meia, consegue rodar por dentro, né? Na Série C ano passado foi um dos destaques também da competição, então tá chegando. E mais um ponto. Vem lá no interior de São Paulo? Vem no interior. O último clube foi no interior de São Paulo, mas ele estava no interior do Rio. E tem mais um jogador que a gente está trazendo, que é um ponta, né, que é uma característica de 1 contra 1, até para suprir a ausência do Gabriel Lima. Né? Então, mais ou menos por aí, talvez com as lesões de lateral esquerdo, talvez a gente traga um lateral esquerdo também. A gente tem um problema grave ali que o Foguinho machucou, não está conseguindo retornar, né? Voltou, sentiu de novo a lesão. O Guilherme Santos, com esse amistoso contra a Chape, acabou sentindo também, machucou, uma lesão mais grave no quadril. Então, talvez a gente precise trazer aí no mercado também para o lateral esquerdo por essa questão de lesão. O senhor Thiago Carvalho, o senhor é o técnico, o comandante técnico, né? Até surgiu com o técnico anterior aí uma pergunta, uma resposta meia. Eu pedi se ele era um técnico ou um treinador, né? Aí ele disse, não, treinador é quem treina, não vou dizer o que ele disse aqui, lá cavalo e tal, mas na verdade eu vejo na figura da pessoa que está ali a incorporação dos dois. O técnico, ele é um comandante técnico tático e tal, e o treinador é aquele que tem que é o repetitivo, que tem que treinar 10 vezes uma cobrança de escanteio, uma colocação de, né? Então, eu entendo assim, não sei. Mas assim, como é que Ipiranga, que modelo de jogo o senhor pretende colocar para o Ipiranga tentar desenvolver da melhor forma possível? Olha, eu tenho as convicções, né, do futebol. Eu gosto de ter um time muito agressivo na marcação, um time que não deixa o adversário jogar. Isso sempre é algo para mim que faz a diferença, até para fazer o que eu mais gosto, é fazer o time ficar com a bola, ter um jogo de qualidade, né, fazer a bola girar, ficar o máximo de tempo com ela, ser agressivo no momento certo, ser protagonista, né, dentro do jogo, é algo que eu gosto muito, acredito. Então, eu tenho certeza que isso vai acontecer. A gente espera muito que a gente consiga fazer isso independente dentro de casa e fora, que a gente consiga ser, né, esse protagonista nos jogos e que isso nos dê resultado. Então, essa, né, mais uma vez, é a esperança. Acredito que a gente vem fazendo já muito bem isso já dentro desse período de treinamento e precisa ser constante, né, nesse campeonato. É um campeonato muito difícil, onde a gente tem que iniciar muito bem para que a gente possa ter uma margem de erro ali na frente, porque vai afunilando e cada vez vai ficando mais complicado. Então eu espero que essa largada nossa seja de muita qualidade, de muitas vitórias, para que a gente possa
né, alcançar esse primeiro objetivo ali da classificação. Naquele período tanto surpreendente, ou bastante surpreendente para todo mundo, que as coisas não deram certo, né, ficava difícil dizer o que estava realmente pior, né? Havia muitas críticas quanto aos goleiros, havia críticas quanto à zaga, ao meio-campo totalmente disperso, uma série, reiterando aqui que não é crítica nenhuma a quem passou, não passou, enfim, a gente sabe que futebol depende de quem, enfim. E um ataque que fazia poucos gols, né? Não sei como é que fica essa questão. A zaga é praticamente a mesma. Não sei se chegou gente nova, né? Os goleiros acho que não chegou ninguém. O senhor conseguiu descobrir aí como adequar isso? Primeiro eu acredito que o futebol é coletivo e dificilmente você vai falar que a zaga é responsável por levar gol se o ataque não ajuda a marcar. E a mesma coisa ao contrário, né? Se a minha defesa não consegue ajudar a parte ofensiva, que a bola chegue com qualidade para que eles possam ter mais tranquilidade, isso também atrapalha. Somente no momento, né, onde que aconteceu, né, no estadual ali de não vitórias, de dificuldade, isso vai gerando muitas situações. Então, eu acredito que essa parte coletiva é o fundamental para esse crescimento de todos, da parte individual, né? Na questão de entendimento, de quando todo mundo marcar bem, de todo mundo fazer isso com qualidade. Isso facilita a vida do goleiro, da parte defensiva, da zaga, laterais, enfim. E, naturalmente, da parte ofensiva, né? Eu preciso que essa galera de trás possa construir bem para que os atletas da frente possam pegar a bola com mais qualidade, com mais liberdade. Então, o meu foco é nessa parte coletiva, nessa parte de jogo, e tenho certeza fazendo isso bem, eu espero muito que esses atletas que foram criticados possam reverter essa visão, né, de todos, da imprensa, da torcida, que possa trazer bons resultados. E isso para mim seria gratificante também, igual você falou, com todos aqui fazendo, né, um mesmo trabalho e podendo ser melhor. Acho que isso valoriza muito tudo que a gente vem fazendo ali dentro do Ipiranga, de todo, dessa melhoria de todos os departamentos. Todo mundo está buscando, né, o melhor para o clube, e isso acontecendo seria algo legal. Fica difícil tu ser goleiro ou zagueiro quando, digamos, tu tem muito pouca proteção na frente, quem joga mais ali, né? E também acho que os próprios atacantes, eles não podem se preocupar única e exclusivamente, serem cobrados, não está fazendo gol, não está finalizando. Eu vi alguns jogos, era uma visão minha, não sei se eu via mal, mas a bola saía da defesa e ia para o ataque e já voltava. É preciso segurar um pouquinho lá na frente para dar tempo para o zagueiro respirar, ou se recolocar, conversar. O senhor conseguiu encontrar dentro do atual grupo algumas lideranças assim para dentro do campo? Porque depois que o árbitro apita, fica muito difícil para o técnico assim promover profundas alterações, né? Sim, na verdade, sim, com gente que sabe. Faz parte do futebol, né? Alguns atletas têm esse perfil de liderança e de personalidade. O treinador ele tem um mérito até antes do jogo, porque é preparar todo mundo para fazer tudo ali dentro da partida. O que acontece no campo é mérito do jogador, né? A gente não vai entrar lá e fazer o gol. Então, tá ali é bem difícil, eu sempre falo isso. Tem muita pressão, né? Todo mundo está sendo julgado o tempo todo na parte de erros. O meu papel é dar tranquilidade e proteger eles o máximo possível para que eles possam ter a confiança de executar. Então, vários jogadores ali têm esse perfil. Né? A gente tenta preparar eles também para que eles possam entender um pouco o que acontece a cada jogo, o que acontece dentro do que a gente pede na ideia de jogo também. Por mais que tem, né, jogadores individualmente que conseguem entender mais que os outros, a ideia é que todo mundo consiga fazer isso bem. Mais uma vez, lembrando do jogo coletivo, para mim é muito importante que todos possam se interagir, né, e entender o que a gente pede e o porquê que a gente pede. Então, esse é o tempo de processo que está fazendo para mim a diferença, é o tempo de trabalho que a gente está tendo agora, que eu tenho certeza e convicção que vai ser algo fundamental para a gente chegar muito forte na Série C. O senhor pretende levar para esse plano de jogo também para os jogos fora, né? Uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho importante, faz parte, né? É não deixar o adversário jogar. Quanto menos, ele vai jogar, é óbvio, mas quanto menos ele ser muito protagonista, aí fica muito complicado. Sim, se deixar hoje todo mundo jogar, você vai ter problemas, né? Eu acredito em duas situações muito assim do futebol. Primeiro que
Tem um fator externo, que é a torcida, que faz a diferença, mas sempre é 11 contra 11, né? É um campo de futebol, é a bola e não vai mudar. Então, ter essa coragem de fazer tudo que a gente treina, independente do local, independente do adversário, é importante. Eu acredito muito nisso. A mesma situação de você tá jogando bem, fazer um gol e recuar o time, eu gosto que continue jogando para fazer o segundo. São situações, convicções que a gente tem no futebol, que a gente começa a passar para os atletas e espera que o atleta possa entender isso e aplicar da melhor forma possível. Então, eu acredito que vai acontecer, né, da gente jogar igual. Óbvio que cada jogo tem a sua estratégia, mas da questão de ser agressivo, de buscar a vitória sempre fora de casa, e que a gente possa entender essa situação também do jogo, né? Quando você fazer o primeiro, continuar sendo agressivo, continuar buscando a vitória, porque isso é muito importante, né, na minha opinião, para poder estar sendo mais constante aí nos jogos e buscando bons resultados. A questão física, houve alguma mudança? Eu gostaria que o senhor fizesse alguma referência sobre esse aspecto também tão importante. Então, quando se fala de preparação física hoje, né, é que antigamente o preparador físico era responsável pela preparação física, né? Se coloca a responsabilidade numa pessoa. Na verdade, a gente tem essa questão de vilão, né? Acho que até o próprio Abel falou esses dias, né? O mocinho, o vilão, a gente tem essa necessidade, né? Então parece que o preparador físico, com a saída do Belo, parece que toda a culpa da preparação física era do Belo. Na verdade, não, eu tô falando até para me justificar também, que a responsabilidade também é nossa, é minha, é do Trestone, depois do Thiago, porque hoje se trabalha de uma forma muito conjunta, né? Antigamente se trabalhava de uma forma tradicional, né? Tipo, o preparador físico eu nem usava bola, eles faziam tiro, até o brinco de vez em quando com o Thiago, que hoje é tiro de 1000, hoje nós vamos fazer um intervalado, hoje nós vamos fazer a maratona. Você lembra que se corria lá no Rio Grande? Quando eu me lembro no meu tempo de piá, quando o Atlântico tinha o campo dele, o Atlântico já era um campo, tinha um time de futebol, de campo, o preparador físico mandava subir as arquibancadas nas costas. Lá no cassino, terra do Enoque, nós corríamos nos mole, eles largavam a gente nos mole, a gente ia por cima das dunas até Iemanjá, quem conhece lá, sabe quanto é longe, nós corríamos em cima das dunas. Então era assim. Hoje não, hoje todo o trabalho do futebol, a ciência entrou muito forte no futebol, todo o trabalho do futebol está envolvido na parte tática do treinador. Então, tipo, se o treinador vai jogar em transição, o time dele tem que ser estimulado a dar pique maior. Se o time dele vai ser agressivo, como o do Thiago a intensidade tem que ser maior de treino, um volume um pouquinho menor, a distância um pouquinho menor, para poder ser mais agressivo. Então, o preparador físico hoje trabalha diretamente com o treinador. Por isso, a troca do nosso preparador físico. Eu acho que a gente manipulou de uma forma equivocada volume e intensidade na pré-temporada. A gente trabalhou com volume muito alto, mas com intensidade baixa. E o futebol hoje é confronto. Futebol hoje é confronto, é tempo de resposta, é 1 contra 1, e isso a gente teve um pouco de dificuldade no jogo, também pela questão física, mas muito pelo modelo tático daquilo que a gente adaptou, e é um erro conjunto de todos, né? E por isso a mudança, né? Hoje o Raul, que chegou como preparador físico, é alinhado, já trabalhando no Aparecidense com o Thiago, está alinhado com o modelo tático do treinador. Muito bem, nós vamos fazer o nosso intervalo, o único do intervalo do programa de hoje, e já voltamos. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Muito
Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim e também de Sicredi Uniestados, falando hoje do Ipiranga, dos seus responsáveis mais diretos aí, na condução dos trabalhos, com vistas à estreia agora na Série C, uma competição muito interessante, que dá vitrine, né? Que dá vitrine. Aliás, eu vou explorar essa questão da vitrine, assim, como é que os profissionais, porque eles são... Eu sou jornalista, né? O outro é um radialista, o outro é um médico, o outro é um advogado, o outro não sei o quê. Quem está dentro do futebol, o senhor é um técnico de futebol, o senhor é um gerente de futebol, um gestor, né? Os atletas têm como profissão jogar futebol. Eles imagino que queiram subir, né? E tem uma visibilidade boa na Série C. Isso está conseguindo ser colocado na cabeça de cada um, assim? Eles conseguem absorver, ter a dimensão disso? Eu acredito que, principalmente na negociação. Cada um é um. Principalmente na negociação com os atletas, né? Nos últimos 2 anos e meio, a gente negociou 7, 8 jogadores. Se pegar Morelli, Kaique, Eric, os 2 Mateus, Falcão, né, o Diego Porfírio. Quantos jogadores estão em Série A e B, né? Que saíram daqui do Ipiranga, né? Então, tipo, claro que isso a gente vende quando a gente contrata o atleta, né? Aqui, e não é só o Ipiranga. O Ipiranga é muito bacana, né? Porque o Ipiranga consegue pagar em dia, os caras moram relativamente bem, os caras têm uma boa logística, facilita, mas é a região, é Erechim. Porque o jogador vem para cá, o filho tem uns colégios de qualidade. A mulher pode andar na rua aqui que é seguro, né? Não vai ser assaltada. O restaurante, culinária é muito boa, né? Se quiser lojas, tem à vontade. Então, tipo, se quiser trabalhar, também tem emprego. Então, a região é muito propícia para que os jogadores possam se desenvolver, né? Ele não tem nenhuma preocupação extra. Outra coisa, até questão de noite. Cara, foi raramente, e até eu desafio o nosso torcedor, se pegar jogador na noite, fora de horário, né, véspera de jogo, alguma coisa assim, pode me ligar, pode procurar no clube. Eu desafio porque não tem, os nossos jogadores hoje estão comprometidos com o trabalho, são profissionais. Claro que não é não ir no bar tomar uma cerveja com a esposa, com os amigos, isso é normal, faz parte de qualquer um. Mas nossos jogadores não têm histórico de bebida, de noite, de festa, de sacanagem. Não, são profissionais realmente que entendem que depende do corpo. E aí começa a desenvolver. Né? Um clube que consegue pagar em dia, dá boas condições de trabalho, cada dia melhorando, os jogadores também veem isso, que o clube vai evoluindo nisso, uma comissão técnica competente, cada vez com mais profissionais se inserindo, com uma universidade que ajuda muito por trás, né? Principalmente com os exames, né? Então, tipo, tu vai juntando as coisas e aí aqui ele começa a render mais. E aí, rendendo mais, vai vir o negócio, né? Vai gerar negócio. Tanto é que a gente tem previsão orçamentária de vender 1 milhão por ano de jogadores. Tanto é que a gente já coloca isso para os jogadores e já coloca isso no planejamento do clube também. Parece que tinha gente próxima a mim dizendo, pô, graças a Deus, Ipiranga foi mal, tem um consolo, né? Ninguém vai sair. Ninguém vai, né? Tentavam se agarrar no se agarrar que podia. Mas o futebol é fundamentalmente mercado, na minha opinião, também, né? Passa muito por isso. Né? Não é um casamento que tu é mais ou menos obrigado a ter que, ou é como um casamento de hoje em dia. Mas, enfim, eu queria perguntar especificamente sobre 2 atletas que eu acho que são importantes no processo do Ipiranga. Um deles é o Mossoró, que me parece um jogador, não sei se ainda está aí, sim. É um jogador que em forma técnica e física e mental, sei lá, né? Mental, estou dizendo assim, podendo, olha, eu estou bem. E o outro é uma referência, não sei se o Clayton ainda está aí, também. Que me parece que era um jogador assim que, na minha observação, assim, foi pouco mal aproveitado, digamos, naquele período em que as coisas não deram muito certo. Ele poderia, quem sabe, melhorar um pouco o setor do meio-campo ali. Eles estão ainda aí, o senhor vai utilizá-los? Ou... Falando primeiro do Mossoró, no primeiro jogo ele já lesionou, né, na minha chegada. A gente já acompanhava ele, sabe do perfil e da qualidade técnica que ele tem. Ele tem um histórico de lesão e isso é uma grande preocupação nossa. E agora ele está, né, retornando, né, aos trabalhos e a gente está tendo um cuidado muito grande com ele. Primeiro para atingir, e aí acho que é fundamental essa parte física dele. Acredito que todos os atletas ali precisam estar, né, nesse 100%, estar com condições de trabalho para poder desenvolver o que a gente espera,
Então o Mossoró é esse atleta que a gente está tendo um pouco mais de cuidado, ele está ganhando minutagem nos amistosos, vem, né, treinando já melhor, ele é um atleta que treina com muita força, isso é legal, né? Então faz a gente ter uma esperança que ele vai condicionar o mais rápido possível. Então esse cuidado é interessante para ele, porque a gente precisa dele, né, o campeonato inteiro. Mas clinicamente, digamos, ele foi considerado como curado. Sim, está assim. 100%. Ele está à disposição do treinador. Já está à disposição, está treinando normalmente. Só o cuidado que eu falo da questão de condicioná-lo primeiro para ele poder estar 100% e nos ajudar, né? Não adianta às vezes a gente querer que ele volte rápido e a gente perder ele novamente. Então é um cuidado muito da parte física, fisiológica ali, para que ele possa de fato ter um rendimento constante ali e em participação para a gente. E junto com isso, digamos, se fortalecer, digamos, a própria confiança dele, né? Com certeza, porque quando você tem lesão, sim, um atleta individualmente, ele passa por esse problema psicológico muito grande. Tudo isso participa nesse trabalho nosso, de fazer as etapas um pouco mais tranquilas com ele, para que de fato ele possa ter essa confiança e naturalmente render o que a gente espera. Então é um atleta que a gente espera muita coisa dele, sim, e está tendo um cuidado um pouco maior. O Clayton, com a minha chegada, ele começou a ser titular, então é um jogador primeiro que tem uma identificação com o clube, isso é legal, né? E aí um perfil para mim extraordinário de pessoa, né? É um atleta que né, tem comportamentos que eu gosto bastante, um atleta muito da parte coletiva e além de jogo, né? É um atleta que consegue encaixar muito bem no que eu gosto também. E eu conto com todos, não só com eles. Eu sou um cara que gosta da oportunidade, gosto de fazer isso. Vai ter momento que um vai jogar mais, o outro é natural das escolhas, mas eu fico muito feliz de ter esses dois atletas comigo. É óbvio que todos são tão importantes um quanto o outro, mas eu pergunto observando lá de cima, lá de longe, né? A gente não tem as informações todas, o que está acontecendo, mas assim, para o Ipiranga é uma espécie assim de Tony Kroos, digamos assim, bem, né? É um jogador com uma certa regularidade que é importante no futebol. Concordo. Eu gostaria de ter jogadores regulares do que com altos e baixos, né? Uma outra questão, um outro atleta que eu acho que foi muito importante, não sei se ainda está aí, desculpe minha desinformação, né? O Gedeilson, ele está aí ainda. Como é que é possível? O Gedeilson teve temporadas ótimas. Né? O Gedeilson, acho que eu até posso falar um pouquinho mais de propriedade do que o Thiago, porque o Thiago, talvez eu nem tenha essa informação. O Gedeilson, como jogou a Série B, o Gedeilson demorou muito a se apresentar aqui. O Gedeilson não teve a pré-temporada, né? E o Gedeilson é um cara que precisa de... O Gedeilson não é um cara construtor que vai rodar por dentro, não é característica. O Gedeilson... Vamos puxar antigamente, o Gedeilson é um Cafu, né? Ele gosta de pegar aquela bola em profundidade, ele gosta de receber aquela bola na frente, ele não gosta tanto não é tanto do jogo apoiado, né? Daquele jogo mais curto. Ele é um cara que agride muito bem espaço, né? E os melhores momentos dele foi assim. Então ele depende muito da questão física. Eu acho que ele chegar atrasado na pré-temporada, bem atrasado, ele deve ter chegado no final de dezembro, né? Até porque ele estava jogando, ele jogou até novembro, a gente teve que respeitar um mês de férias dele ali, então ele atrasou bastante. Eu acho que isso atrapalhou um pouquinho o Gedeilson no Campeonato Gaúcho. Eu acho que ele foi condicionar no meio da competição, mas se pegar o último amistoso aí, a gente já está com total confiança no que o Gedeilson pode nos entregar, né? O último texto dele é muito bom, muito qualificado. O Gedeilson acho que não precisa provar nada, né? Só que houve uma surpresa grande, assim, digamos, a queda de rendimento dele, especificamente esse ano. Nós temos dois jogadores que chegaram muito depois, o Cariús e o Gedeilson, e eles demoraram a condicionar, né? Porque chegaram num grupo já montado, um mês quase de trabalho, e aí eles foram fazer esse trabalho após, né? Se eu não perguntar, vão me pressionar aí fora porque eu não perguntei. Como é que é a questão, digamos, dos goleiros do Ipiranga? Né, que todos tiveram uma certa infelicidade ou foram vitimados pelo coletivo ruim, dá para se dizer assim, né, e acabou estourando lá atrás. É a última instância. Né? Os goleiros são esses aí? O Edson está recuperado ou como é que está? Então, assim, vou dar uma notícia em primeira mão para ti. O Edson vai passar por uma cirurgia, acho que nem o Thiago ainda. Você ficou sabendo hoje de manhã. O Edson vai passar numa cirurgia, né? Ontem à noite eu levei o Edson
no hospital com o Dr. Buzeto, com o Dr. Gustavo. A gente fez quase que uma conferência médica em volta do Edson e se definiu por fazer a cirurgia. Na próxima semana a gente vai estar fazendo a cirurgia de coluna. O Edson vai ficar afastado aí em torno de 3 meses do gramado, né? 1 mês e meio só de recuperação, para depois todo o condicionamento. Então o Edson deve ficar uns 3 meses fora do gramado. A gente tem o Alan, a gente tem o Alex, agora muito melhor condicionado. O Alex, assim, ontem eu estava dando outra entrevista em outra emissora e as pessoas perguntaram, tá, mas por que tu contratou o Alex se o Alex estava pesado? Porque o mercado estava muito difícil. Imagina uma posição que é uma posição de confiança, que é goleiro, no meio de campeonato estadual que está todo mundo jogando. Quem está jogando não libera. Quem está jogando não libera. Aí tu vai pegar os goleiros reserva. Os goleiros reserva estão sem ritmo. E muitas vezes o goleiro reserva imediato também o time não libera. Porque eles querem ter 2 na posição. Então a gente acabou indo para... Foi mais de 40 nomes que a gente discutiu. O Alex era um nome que interessava desde o início pra gente. Mas a gente entendia que o Alex era um jogador para vir brigar com o Edson. O Alexander. Alexander, né? O goleiro do... Alexander. Alexander, o goleiro do Vasco, ano passado jogou no Avaí, a Série B. É um goleiro de altíssimo nível, só que é um goleiro que chegou mal condicionado. E ele chegou na terça, a gente voltou para jogar na quarta. Né? Então, assim, é um menino que a gente confia bastante. O Alan é outro goleiro que sempre foi segundo aqui, sempre nos atendeu quando precisou. E a gente tem o Marcão, que é um goleiro do Grêmio, que acabou estreando no profissional, não sei se por sorte ou por azar, contra o Inter no Beira-Rio, né? O primeiro jogo dele com 20 anos foi no profissional, foi com o Inter no Beira-Rio. Então é um menino que a gente vê com muito boa projeção. Mas ele está aqui? Está aqui. A gente vê com muito boa projeção, mas ele tem 20 anos, né? Então é um menino que ainda precisa, né, desse espaço, a gente vai ter uma copinha também, que daqui a pouco esses jogadores vão poder jogar. Mas é uma dúvida, tá? Na verdade, pode buscar mais um goleiro? Pode buscar, é uma dúvida que a gente tem, tá? Pela questão do Edson, que é muito recente, é uma discussão que a gente vai ter ainda com a diretoria, com a Dilson, com o departamento de futebol. É uma dúvida que a gente tem, porque também tem a questão da responsabilidade financeira e tinha outras posições que a gente precisava contratar mais rápido. Mas é uma coisa nova, recente, e que a gente vai discutir internamente, sim. Tá, nós temos muito pouco tempo financeiramente. Tem uma certa folga ou... Está sempre com a corda no pescoço aí, como no interior. O Adilson tem que estar sempre me segurando, porque a gente sempre quer mais, né? A gente sempre quer mais, mais um jogador, mais uma posição, um pouco mais de condição de trabalho, a gente sempre quer mais. Então o Ipiranga hoje está no limite, a passagem da Copa do Brasil nos equilibrou financeiramente, não nos deu suporte financeiro. Nós estamos muito esperançosos de passar mais uma fase, ou de pegar um grande clube, fazer uma grande renda aqui, que aí assim a gente vai ter um valor para investimento. Mas hoje a gente só equilibrou, a gente tinha no planejamento orçamentário chegar a uma semifinal de Campeonato Gaúcho, que daria uma grande renda, né, daria uma Copa do Brasil para o ano que vem já garantida, nos permitiria daqui a pouco negociar um jogador, e a gente não conseguiu fazer isso. Então essa segunda passagem da Copa do Brasil, que não estava prevista, nos deu esse equilíbrio. Vamos mandar um recado para o meu amigo Adilson. Adilson, tu tá, né, fortinho e tal, né? Se tu quer comer churrasco, entende? Não adianta vir com dinheiro para pagar um X. Mas, né? Mas assim, é importante. A questão é ter os recursos para pagar. É importante falar isso, Tchê. O Ipiranga, nos últimos 2, 3 anos, a premiação era muito boa, o salário não era tão bom. Hoje o jogador do Ipiranga ganha bem, tá? Hoje não dá para nós fazer choro, né? Antes nós fazíamos choro. Nosso time é menor folha. Hoje não dá mais. O Ipiranga hoje tem uma folha salarial que bate com a maioria dos clubes da C. Ok. Senhor Thiago Carvalho, eu fiquei com uma ótima impressão sua aqui, bastante tranquilo, uma pessoa afável. Eu acho que isso importa, trabalhando-se com um grupo, né? Acho que o grupo também percebe isso. Lhe desejo assim, um ótimo trabalho junto ao Ipiranga, que completa neste ano 100 anos. O senhor tem uma responsabilidade, digamos, a mais nesse sentido, que sempre vai ter quem lembra, né? E que o senhor possa colher os frutos ao longo do ano. Obrigado pelas palavras, né, pela oportunidade. Espero muito também corresponder a essa expectativa. Espero que a torcida possa, né, estar com a gente possa fazer, né, por merecer a torcida e toda a população, né, de Erechim que seja presente aí nesse campeonato, nos campeonatos que a gente tem, e que a gente seja vencedor junto e possa conquistar grandes coisas aqui nesse ano. Eu acredito muito e tenho certeza e convicção que isso vai acontecer. Farney, eu lhe desejo também, renovo aqui, né, que tu possas continuar dando a tua
colaboração sempre, dá para dizer, fundamental para o Ipiranga desses últimos 4, 5 anos aí. Obrigado, Odi. Para mim sempre um prazer estar conversando contigo. A gente sempre pega coisas novas, né? Principalmente da história aqui do Ipiranga, história da cidade também. Então, sempre quando convidar, a gente está à disposição. Então tá, cabe agora, digamos, ao torcedor, como é que dizer, o Renato que diz muito, aquele crítico de ar-condicionado e tal, né? Nós também temos muitos torcedores de ar-condicionado, né? E que viram críticos depois, né? O Ipiranga, o torcedor do Ipiranga, ele se motiva muito assim, não é o torcedor que leva o time, na minha opinião. O Ipiranga tem uma característica histórica assim, que o time leva o torcedor. Então, na medida que o Ipiranga vai conquistando os resultados, jogando com afinco, com dedicação e tal, com amor à camisa e tal, o torcedor se envolve e acaba indo e comparecendo também. Isso é importante. Nós temos que quebrar essa chaga aí de ter cerca de 700 pessoas lá no campo, ou 1.000 pessoas. Para aí, nós temos um público aí para ter no mínimo 3, 4 mil pessoas, no mínimo. É difícil isso. Mas, enfim, que o Ipiranga faça um ótimo ano, uma ótima Série C, e nós estaremos observando tudo aí e tentando dar uma contribuição. Boa noite e até a próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado.